É interessante notarmos que em Apocalipse nós encontramos 7 cartas escritas para 7 igrejas. Todas elas começam com a seguinte frase: ao anjo da igreja. Isso significa que estas cartas são escritas aos pastores da igreja, os líderes da igreja. Estas cartas se encontram no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Destas 7 cartas, em 5 delas aparece um chamado para o arrependimento. Nós estaremos estudando estas 5 cartas que são chamadas para o arrependimento. A primeira carta que nós estaremos estudando é a carta que foi direcionada à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Li a história de um homem que testemunhava a sua luta de 10 anos contra a pornografia. A agonia que sentia, levando uma vida dupla, finalmente subjugou. Um dia, para seu horror, ele se deu conta que os prazeres mais simples, como ver o sol se pondo ou sentir a suave brisa do oceano, não mais o impressionavam. Sua obsessão pela luxúria havia anulado sua capacidade de apreciar os prazeres mais sutis e roubou-lhe a alegria de um relacionamento saudável com sua esposa e com Jesus. Aparentemente continuava fiel à sua esposa e ao Senhor, mas seu coração não. Aquele homem havia abandonado o primeiro amor. Era preciso voltar para o primeiro amor. O homem sabia o que devia fazer. Sua confissão diante de Deus e de sua esposa foi dolorosa e embaraçosa, mas trouxe-lhes a alegria do perdão e relacionamentos renovados. A cidade de Éfeso foi a capital da província romana denominada Ásia, durante o governo de César Augusto, local hoje que é a parte ocidental da Turquia. Éfeso foi a residência do apóstolo João, antes de seu exílio em Patmos, e era a sede do grande templo de Artemis, conhecido também como templo de Diana. Éfeso era um centro comercial, político e religioso, e por isso uma cidade muito importante para a divulgação do cristianismo. O cristianismo chegou em Éfeso provavelmente através de Áquila e Priscila. Paulo passou um período de quase 3 anos pastoreando a igreja de Éfeso. Depois de Paulo, Timóteo liderou esta igreja por algum tempo. Vejamos alguns aspectos desta carta. Primeiramente, a carta nos apresenta palavras de louvor. Apocalipse, capítulo 2, verso 2 e 3. Jesus diz à igreja que conhece suas obras. É importante nos lembrarmos sempre disso. Não podemos esconder nada de Jesus. Ele conhece todas as nossas obras. Deus vê todas as coisas que fazemos. No contexto desta carta, Jesus diz que conhece as obras da igreja de Éfeso. Ele sabia que os irmãos desta igreja eram pessoas perseverantes, pessoas que guardavam firme sua fé, mesmo diante de terríveis provas. Eram pessoas firmes que não se deixavam ser levados por falsos profetas, por falsas doutrinas. Uma igreja que não esmoreceu, que não abandonou sua fé. Fico imaginando que igreja maravilhosa, uma igreja firme na sã doutrina, uma igreja que é o verdadeiro sonho de muitos pastores. Nós sempre imaginamos uma igreja que guarda firme a fé e com certeza uma igreja abençoada, uma igreja rica das bênçãos do Senhor, rica de alegria, da paz. Entretanto, no verso seguinte, descobrimos que isto não é uma verdade. A carta nos adverte ao mostrar que Jesus está triste com a igreja e conosco. Porque o que Jesus diz a esta igreja serve para nós ainda hoje. Apocalipse, capítulo 2, verso 4 diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso significa que esta igreja deixou aquela paixão inicial que tinha por Jesus Cristo. Mais de 30 anos antes desta carta, esta igreja fora elogiada por seu amor.
Efésios capítulo 1, verso 15 e 16. 30 anos depois, o amor sumiu. Uma igreja sem paixão é uma igreja morta, sem vida. Esta igreja não evangeliza, não ora com fervor, não ajuda os necessitados, não visita os enfermos, não visita os presidiários, não luta a favor dos fracos. É uma igreja sem amor. Não ama a Deus, não ama o próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus sem amar o próximo, sem amar o irmão, sem amar a quem pode ver. Quantos de nós começamos nossas vidas com Jesus cheia de amor? Após alguns anos nos tornamos crentes frios, gelados. Não há em nossos corações mais paixão pelas coisas de Deus. É como aquele homem que perdeu a graça de viver. Nós perdemos a graça de vir à casa de Deus, de orar, de trabalhar para Deus. E esta carta, ela exige da igreja de Éfeso uma mudança de atitude. Ela exige de mim e de você uma mudança de atitude. Se o primeiro amor em nossas vidas estiver se apagando. Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Junto com o arrependimento, somos convidados a voltar à prática das boas obras. Voltarmos a evangelizar, a orar, a visitar os enfermos, a lermos a Bíblia, a frequentarmos a igreja com amor e dedicação, a sermos participantes em tudo o que diz respeito ao reino de Deus. Este chamado para o arrependimento não é o mesmo chamado que recebemos em nosso primeiro contato com Deus. Antes não conhecemos a Deus e fomos chamados para arrepender-nos de nosso desejo de sermos deuses, de pensarmos que conseguiríamos ser aceitos no céu pelas nossas próprias obras. Somos chamados a reconhecer nossa finitude e a reconhecermos que somos criaturas e que dependemos totalmente de Deus para recebermos a vida eterna. Entretanto, estas cartas que foram escritas para 7 igrejas, elas foram escritas para pessoas que já conhecem a Jesus Cristo. Arrependimento nestas cartas significa um abandono das más obras. Arrependimento nestas cartas é uma exigência de Cristo para uma renovação na relação existente entre Ele e sua igreja. Sem essa renovação, sem esse arrependimento, a igreja entra no juízo de Deus. Por isso, arrependimento é um passo doloroso, mas restaura os verdadeiros prazeres da vida. Nos faz estar bem com Deus e bem com os outros. E a carta apresenta, no final, um prêmio aos vencedores. Apocalipse, capítulo 2, verso 7 diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu quero concluir perguntando a você: será que você está como essa igreja de Éfeso? Você se identificou com essa igreja? Poderíamos mudar o título desta carta para Carta ao Pastor Cornélio, Carta ao João, Carta ao Maurício, Carta... Coloque o seu nome nela. Será que ela é para você? O primeiro amor se apagou? Se esta carta está mexendo com você, ao lê-la parece que foi escrita para você, ouça o que ela diz. Jesus está te chamando para um arrependimento. É preciso voltar para as primeiras obras. É preciso abandonar a preguiça, o desânimo, a apatia. Deixe o Espírito de Deus te encher do primeiro amor. Se apaixone novamente por Cristo. Arrependa-te. Abandone o pecado, a preguiça, o desânimo, jogue as desculpas fora e se levante para uma nova vida com Jesus Cristo. Deus te abençoe.